sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia de um jeito leve e prático para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor. Além da China, outros 41 países e 5 continentes já confirmaram casos de infecção por coronavírus, incluindo o Brasil, que até o momento que a gente está gravando esse episódio, já está com 25 casos confirmados. A Alemanha já tem mais de 1.000 casos e um quarto da população da Itália está em quarentena. O número de infecções no mundo já ultrapassa os 81 mil e não tem ainda um tratamento efetivo para a doença até agora. E apesar de diversos meios de comunicação e profissionais da saúde já terem informado a população de que principalmente grupos específicos de pessoas podem desenvolver um quadro grave, como idosos mais fragilizados e pessoas com condições instáveis de saúde, grande parte das pessoas tem se preocupado intensamente e a sensação de caos no ar. Em meio a esse cenário, no final de fevereiro, a Casa 44, que é um lugar para a saúde aqui em São Paulo, que congrega profissionais das áreas da medicina, psicologia, fonoaudiologia, terapia artística, aconselhamento biográfico e odontologia, publicou um post falando sobre o que está ao nosso alcance para resistir ao coronavírus. E esse post teve uma quantidade super grande de interações nas redes sociais. Quando eu e a Carla nos deparamos com esse post, com a visão que a doutora Rita, que foi quem escreveu o post, trouxe para ampliar o nosso olhar em meio a um momento tão tenso da humanidade e de uma possível epidemia do coronavírus, entendemos que a gente precisava trazer essa pauta aqui para o Mercúrio. E até como embaixadoras desse podcast de antroposofia, a gente precisava mesmo falar sobre isso aqui. Por conta disso, hoje temos aqui com a gente a própria doutora Rita Rami, pediatra e autora desse post que chacoalhou as redes sociais antroposóficas há alguns dias. A doutora Rita é médica pediatra, médica pela UFJF, especialista em pediatria pela Associação Brasileira de Pediatria, formada em medicina antroposófica pela ABMA, pós-graduada em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, pós-graduada em terapia familiar e de casais pela PUC São Paulo, em fitoterapia clínica pela Unicinos e medicina integrativa pela UniUB, e atuou como médica das creches da Associação Comunitária Monte Azul e já foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Doutora Rita, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que tomou essa proporção tão grande. Eu é que agradeço pelo privilégio de poder falar para uma plateia tão seleta. Bom, então o começo da nossa conversa não podia ser outro. No post que você fez no final de fevereiro, você fala sobre a importância do calor no combate, vamos dizer assim, ao coronavírus. E, na verdade, a todos os outros vírus, né? E além do calor, que deve ser cultivado no corpo físico, existem também os aspectos espirituais envolvidos na nossa organização de calor. Aquilo que aquece a nossa alma. Comenta um pouco pra gente sobre esse olhar da antroposofia para o calor e como é essa ajuda ao combate ao vírus. Para o paradigma antroposófico, nós somos formados dos 4 elementos que já são conhecidos arquetipicamente há muitos anos. Então, isso não é um conhecimento que a antroposofia trouxe em princípio, mas é um conhecimento antigo, desde Hipócrates, os gregos. Eles reconheciam que nós temos aquilo que eles chamavam de os 4 elementos dentro de nós. Então, nós temos um elemento terra, que seria o nosso corpo físico, mas também nós temos uma organização líquida, que seria correspondente ao elemento água, muito bem organizada. E junto com ela, nós também temos uma organização de gases dentro de nós. Oxigênio e gás carbônico são os principais, que são aí o fundamento do nosso metabolismo e que tem um ajuste muito delicado e muito complexo e que o organismo tem que estar sempre refazendo esse ajuste através do balanço desses gases. Então, o Steiner chamou isso de nossa organização aérea e a organização líquida estaria ligada a todos os nossos processos vitais, de vitalidade, que ele chama de corpo etérico. E essa organização aérea, ele descreve como estando ligadas aos nossos sentimentos e às nossas sensações.
ele vai na etimologia da palavra Atma, que significa ao mesmo tempo ar e alma, né? Ou ânima, ou animado, ou seja, tudo o que tem a ver com ânimo, animação, animal, tem uma relação muito íntima com esse elemento aéreo. E então a nossa organização de sentimentos, afetos, instintos, tudo aquilo que nós compartilhamos com os animais animados, isso está apoiado nessa organização aérea. E a organização de calor, isso seria a base para aquilo que é a nossa individualidade. Esse é um paradigma espiritualista. Então, entende que o ser humano é formado de um corpo que ao mesmo tempo é vivo, como as plantas, mas que além disso tem sensações e sentimentos como os animais, mas que para lá dos animais ainda tem uma individualidade, uma coisa que é única. E isso seria o que nos diferencia dos animais. E para algumas correntes isso poderia ser chamado o espírito, né? Mas é aquilo que nos torna únicos. E aquilo que é eterno em nós e que é imortal. E seria o nosso eu. O Steiner chama isso de eu, o nosso eu. Esse eu, essa é também um paradigma reencarnacionista. Então, esse eu seria aquela parte que vai atravessando entre várias encarnações, seria a parte eterna em nós, ou a parte divina em nós. Se nós fôssemos nós somos uma holografia de Deus, vamos dizer assim. Essa é a parte divina em nós. Então, e esse eu, essa que é uma estrutura, não é uma estrutura material, mas que tem uma organização própria e uma definição própria, estaria apoiada dentro do nosso corpo, na nossa organização calórica. E por que essa organização de calor é tão importante? Justamente porque ela é que dá condições dessa nossa individualidade entrar, assumir todas as funções de individuação do nosso corpo. E qual é o sistema responsável por resguardar a nossa individualidade e manter tudo o que é a parte da nossa individualidade fora? É o sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico ele é diretamente dependente de uma boa atuação dessa componente dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo não é só físico, ele é ao mesmo tempo físico, vivo ou vital, animado e com um maestro, um regente, um dono, que é o nosso eu. Então, nós precisamos de estar com todas essas estruturas muito bem organizadas. A gente só é corpo 100% físico quando a gente morre. E aí nós não temos mais calor, porque nós temos só o elemento mineral em nós, ou aquilo que seria o elemento terra em nós. Aquilo que nos aquece e que nos anima e que nos torna vivos já foi embora com a morte. Por quê? O que Steiner diz e que nós antroposóficos entendemos é que com a morte, corpo etérico, corpo animado de alma, que a gente chama de corpo astral, e eu, ou espírito, vão seguir outros caminhos para a sua origem espiritual. Então, o calor é importantíssimo por causa disso. Hoje já se sabe, por exemplo, na oncologia, principalmente na oncologia integrativa, da importância do calor para todas as doenças que demandam um aumento da nossa função ou da nossa capacidade imunológica. Então, por exemplo, existem equipamentos para gerar calor, existem lençóis, colchões de gerar hipertermia ou banhos hipertérmicos, porque a gente sabe que sim, o calor ativa em muito a nossa imunidade. O câncer é uma outra doença de falha imunológica, né? Do mesmo jeito que o coronavírus. E que hoje em dia mata muito mais do que esse coronavírus. Sim. Né? Ou seja, o que nós podemos... E muito mais do que em outros tempos matava. Então, o que a gente precisa entender desse fenômeno? E aqui se trata de observar fenômenos, muito mais de crenças e paradigmas e postulados aparentemente impalpáveis. O fenômeno é que os cânceres vêm aumentando exponencialmente. Se a gente for tratar só de genética,
Os nossos genes estão aí se misturando, mas são os mesmos há milhões, desde que a humanidade existe. Então, por quê? Nós não podemos atribuir todo esse aumento só à questão genética. Nós temos que pensar na questão epigenética, que envolve o ambiente físico, o ambiente de vitalidade, o ambiente emocional que nós estamos vivendo hoje em dia, as pressões, as tensões, as preocupações. Então, do meu ponto de vista, é por isso que o câncer aumenta tanto, porque nós não estamos saudáveis imunologicamente. E aí isso vai nos fazer não só pegar o vírus da vez, que dessa vez é esse, mas pode ser um outro e um outro. Já e um foi outro, outros, né? E não só esse, né? Abre as portas para toda espécie de situação atípica tomar posse do nosso organismo. Nós produzimos células cancerosas todos os dias. Ou seja, nós produzimos os nossos próprios mini coronavírus dentro de nós, em forma de células mutantes, diariamente. Então, nós precisamos estar cientes disso e de perder essa ingenuidade de que só com ações externas, que são absolutamente importantes, aqui eu estou falando das máscaras, da higiene, isso ninguém em sã consciência vai contestar e dizer que é uma bobagem. Claro que precisa fazer, mas além disso, nós precisamos nos preocupar em cuidar um pouco melhor da nossa imunidade. E isso depende de uma saúde global boa. E isso depende de uma porção de outras coisas que nenhuma máscara ou vacina vai garantir. Sim. E essa introdução foi maravilhosa, porque a gente vai falar de quase tudo isso aqui durante o episódio. E, bom, já deu para perceber que a gente vai falar muito além do que álcool gel e máscara e lavar a mão, né? E quando a gente pensa no nosso público, o nosso maior público são pais e mães. E a gente muito focado em como que a gente olha para os nossos processos de autoeducação para educar os nossos filhos. Pensando nessa temática de melhorar o nosso sistema imunológico como um todo, o que você pode falar para a gente que nós, como pais e mães, podemos fazer para melhorar tanto a nossa imunidade como a dos nossos filhos? Que práticas? O que a gente pode ter de olhar para isso? Bom, então vamos começar falando do calor, né? Já que ele foi o ponto de partida de toda essa nossa conversa aqui. Na pedagogia Waldorf, um professor avalia se a aula foi boa dependendo da cor da pele que as crianças têm ao final da aula. Se a criança estiver pálida, ou seja, se a superfície da pele estiver fria, essa aula não foi boa. Se as crianças estiverem coloridas, com as faces rosadas, vermelhinhas, significa que a aula foi boa. E do que isso se trata? Se trata de poder gerar calor. Então, nós não estamos só falando do calor físico, embora eu acho que seja importante falar disso também, porque eu sou pediatra e eu vejo com muita frequência crianças chegando com as mãos geladas, com os pés gelados e mal agasalhadas, com uma sandalinha aberta. Algumas constituições aguentam isso e até precisam disso, porque são pessoas muito acaloradas e que se sentem mal quando estão super agasalhadas. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de bom senso, de preservar o calor físico mesmo, com boas vestimentas, com tecidos que sejam adequados para isso e que permitem uma respiração. Então, tudo que é sintético deveria ser evitado em contato direto com o corpo. Por quê? Porque a gente pode passar de um extremo para o outro. Você está frio, aí você coloca uma coisa sintética, aí você sua, você resfria o corpo, e você resfriando o corpo, você perde aquele seu objetivo inicial, que era de aquecer. Então, esses cuidados vão desde a escolha dos materiais, das roupas das crianças, que, do nosso ponto de vista, deveria sim sempre ser de origem natural e não sintético, até a quantidade de agasalhos, imaginar que o dia no Brasil, muitas vezes ele oscila, então existem estratégias simples, que você pode pôr uma camisetinha por baixo, depois uma camiseta de manga curta e depois um agasalho, e isso pode ir sendo regulado durante o dia, porque de manhã cedo está friozinho, ao meio-dia está muito quente, no fim da tarde vai cair a temperatura de novo. Então, são coisas meio óbvias,
mas que às vezes a gente precisa falar porque o óbvio anda meio distante também da consciência das pessoas ultimamente. Tirando esse calor físico, então eu dei o exemplo da aula. Por que uma aula boa aquece? Porque movimenta a alma e eu andam juntos, né? Eles são irmãozinhos. Então, corpo astral e eu andam sempre juntos. Então, se eu tenho uma alma que me movimenta, que me tire da paralisação, que me traz flexibilidade, o meu eu vai acompanhar e isso vai gerar um certo calor e um entusiasmo. E com isso a gente vai aquecendo. Bom, qual é o impacto disso no nosso corpo físico? Físico-etérico. Quando a gente fala corpo físico, se é de uma pessoa viva, é sempre corpo físico e corpo etérico juntos. O que acontece quando uma pessoa está pálida ou está corada? O que muda é a microcirculação. São os vasos, os capilares, aqueles lá da superfície da pele, que eles estão abertos e deixando passar sangue. O que é o sangue? É um outro lugar onde o eu se ancora, né? O sangue também a gente poderia dizer que ele também é um órgão imunológico. Então ele precisa chegar na periferia. As pessoas quando pensam em circulação, pensam em coração, nas grandes artérias, em de não estar entupido, de não ter uma embolia que entupa um grande vaso, mas circulação de verdade acontece lá na periferia. É lá onde o capilar entrega aquela molécula de oxigênio para a célula e que aí ela vai funcionar. E esse calor, a natureza é tão linda e a nossa constituição é tão sábia que encontrou um jeito de gerar calor como sendo um lixo metabólico, um resto metabólico. Ou seja, a gente vai queimar esse oxigênio na célula, porque de verdade é lá que a gente respira, não é no pulmão, né? O processo de respiração celular é feito dentro da mitocôndria, que é uma estrutura que está dentro da célula, e nessa queima de oxigênio a célula entrega duas coisas. Ela faz a função que ela tem que fazer dentro daquele órgão e, como o resto, entrega calor. E é isso que mantém o nosso corpo aquecido. Então, se a gente não tem uma circulação que é boa lá na periferia, na microcirculação, nossas células todas vão funcionar meia boca. Funcionando meia boca, elas vão entrar num período, num tipo de metabolismo que a gente chama de anaeróbico, que é sem queima de oxigênio. Ao invés de entregar calor e uma boa função, ela vai entregar ácido lático, vai colocar a gente no estado de acidose, que vai fechando essa periferia cada vez mais e a gente passa a circular mal. E aí nenhum tecido funciona direito, porque está funcionando meia boca. Então, o calor é fundamental para toda a nossa fisiologia, para cada célula, porque isso que garante que o sangue vai chegar lá e que vai entregar o que ele precisa entregar para essa célula que vai responder. Então, movimento. Aí, não dá para falar em calor separadamente, não é? Porque a gente precisa, por exemplo, de glicose para queimar dentro dessa célula, para ela queimar esse oxigênio. Então aqui a gente começa a falar de como é que a gente consegue essa glicose. Aí a gente, no final das contas, entra no assunto da nutrição. Quais são os alimentos que de verdade nos nutrem e alimentam esses processos? E quais são aqueles que, na verdade, a gente chama de calorias vazias ou que não servem para grande coisa nesse processo de estruturação? Nós também estamos falando de movimento. Porque todo mundo sabe que o movimento gera calor. Por quê? Porque o movimento ele vem a partir de uma contração da célula do músculo. Então, o músculo funcionando, produzir um determinado movimento, ele vai gerar calor. Calor é o resultado do metabolismo muscular também. Então, a gente poderia expandir, respondendo a sua pergunta, né? De quais são os cuidados que os pais deveriam ter com os filhos, seria cuidar de todos esses aspectos que o Steiner resumiu num pequeno livrinho que ele tem, que são os 12 sentidos. Para a medicina convencional, para a fisiologia convencional, a gente reconhece 5 sentidos, que todo mundo sabe, né? Audição, visão, tato, gustação. Mas o Steiner descreveu 12.
E é um tema incrível, é um tema difícil, é um tema que pode ser explorado de diversos pontos de vista, que vale a pena aqui no nosso assunto. É um tema complexo, mas ele é tão incrível e importante, né? Assim, além de... A gente achou que... para quem achou que aqui ia só tomar nota rapidinho de uma das coisas... Então, o sentido térmico é um deles, que ele classifica entre os sentidos intermediários. Mas eu vou começar a falar dos 4 sentidos básicos. Esses são muito importantes, principalmente na primeira infância, por isso que eu acho que vai interessar para quem tem crianças pequenas, né? E todos eles estão interligados, então não existe isso de um sentido funcionar separado do outro. A gente separa para uma compreensão intelectual da coisa, mas depois a gente tem que ajuntar tudo, porque nós funcionamos em rede, nós somos sistemas. Então, os terapeutas ocupacionais, por exemplo, descobriram isso e desenvolveram uma linha de trabalho que se chama integração sensorial, porque não adianta nada todos os sentidos estarem funcionando bem se eles não conversam um com o outro. Isso não vai chegar no resultado final. Então, os 4 sentidos básicos seriam o sentido tato, o sentido vital, o sentido do movimento e o sentido do equilíbrio. Tato, todo mundo sabe do que se trata. Então, esse sentido ele é importantíssimo, principalmente para os bebezinhos pequenos. Vocês que têm bebês pequenos e que vão ter em breve também. O tato ele é fundamental não só para os seres humanos, mas também para todos os mamíferos, principalmente. Eu não sei se vocês sabiam, mas se a mamãe gato não lamber o bumbum de cada gatinho que nasce, o intestino e o rim deles não funcionam e eles morrem de insuficiência renal. Precisa de lamber. Essa lambida significa a diferença entre a vida e a morte para um gatinho. E é por isso que os gatinhos se lambem tanto. Por quê? Porque funções vitais estão ligadas a esse sentido do tato. Então, tocar, pegar, a qualidade da roupa tem, de novo, a ver com isso. Porque cada substância que existe, cada material que existe, tem uma assinatura própria, tem uma frequência vibracional própria. Tudo que existe tem um código frequencial. Nós podemos medir isso. Então, tem a ameba, tem a frequência de ameba, né? Algodão tem frequência de algodão. Isso, eu acho que daqui a pouco tempo, 50 anos não é nada, né, em tempos históricos, mas a física quântica vai poder mostrar para nós que somos, precisamos de ver para crer, essas diferenças frequenciais. Então, sim, a frequência de um algodão é diferente da frequência de um nylon, que é diferente da frequência de uma lã, que é diferente da frequência de uma seda. E a pele nossa decodifica isso. O nosso intelecto não entende, nós não temos consciência disso, mas a nossa pele decodifica. Então, de novo aqui, vai a importância da qualidade de coisas que toca na pele, até a cor. Cada cor tem uma frequência própria. Então, não é à toa que os magos negros vestem negro e os magos brancos vestem branco, né? Essas cores têm frequências que são totalmente diferentes e atraem e desencadeiam em nós respostas completamente diferentes. Então, a importância do sentido do tato. Então, assim, mas o meu filho vai ficar, como é que eles falam, manhoso, né? Vai ficar... super protegido. Criança precisa de tato, precisa de colo. Não tem isso de ficar manhoso. Criança tem necessidades e crianças não sabem falar e elas choram quando elas precisam de alguma coisa que elas mesmas não sabem o que é. E a gente também não, a gente tem que começar a entender. Mas assim, pegar um bebê e acarinhar o bebê e ficar com o bebê no colo não vai deixar ninguém manhoso. Nunca é demais, né? Um colinho nunca é demais. Pode ser demais, sim. Tem uma única hora que a gente não recomenda que a criança esteja no colo, que pode estragar o sono dela para o resto da vida, que é a hora da criança adormecer. Uhum. Então, na hora dela passar do estado acordado para o estado dormindo, essa passagem, ela tem que ter autonomia, ela precisa aprender a fazer por ela própria, porque ela vai incorporar a técnica, vamos dizer assim, ou o meio que ela foi ensinada. Então, se ela foi ensinada que precisa ser no colo de alguém chacoalhando,
é isso que ela vai registrar. É assim que a gente vai fazer um input lá no cérebro dessa criança e ela vai entender, é assim que dorme, e a hora que ela não tiver mais isso, ela não vai mais dormir, e a gente pode estar implantando uma insônia nessa criança. Então nós estamos roubando a habilidade, a capacidade que essa criança teria de aprender a dormir de uma forma autônoma. Então, é a única, mas na nossa cultura enviesada, é a hora que todo mundo pega para fazer o neném dormir. Isso está errado. É um legado cultural que não tem sustentação em base da fisiologia do sono. Isso a gente precisa mudar, essa cultura de pegar no colo para fazer o bebê dormir. Às vezes a gente precisa mesmo de usar desse expediente por um tempo, uns meses, até o bebê que nasce imaturo aprender a adormecer sozinho. Mas não é a melhor coisa para o bebê acostumar a adormecer no colo de quem quer que seja. Tirando esse momento, os outros são super bem-vindos. Os outros são super bem-vindos, sem exageros, né? Porque também não é para a criança viver no colo. A criança também precisa estimulada a ir para o mundo, a subir, a descer numa árvore, a conhecer o mundo, a ter curiosidade, a explorar. Se ela quiser passar o tempo todo no colo de alguém, isso também é um sinal de alerta. Eu acho que cabe muito ao olhar dos pais também entender o que essa criança está conquistando e deixá-la conquistar. E aí não usar o colo como um meio de controle, entre aspas, dessa criança. E sim deixar ela explorar, porque o tato tem o colo, mas também tem mexer na terra. Isso. Também tem outras coisas que são importantes em cada uma das fases. Muito bem lembrado. Então envolve também os brinquedos que a criança vai receber. O estímulo tátil que um brinquedo de madeira ou de tecido vai trazer é totalmente diferente do que um livro de plástico ou uma boneca que fala sozinha e que seja de borracha, enfim. Tudo isso envolve estimulação tátil. Se vai brincar na terra, se vai brincar na água, se vai amassar um pão, todas essas atividades são estímulos táteis. Mas vamos passar para frente, senão a gente não consegue sair desse tempo. Aí, o que ele chama de sentido vital, que seria o segundo? É o conjunto de todas as funções que garantem a nossa vitalidade. Então aqui estaria envolvido o sono, que eu já falei, a dica mais importante para quem vai educar um bebê é realmente a partir dos 3 meses de idade mais ou menos, oferecer condições que essa criança aprenda a dormir de maneira autônoma. E sono e nutrição adequadas, basicamente esses são os 2 pilares do sentido vital para uma saúde boa. A nutrição, o que é uma nutrição adequada? Aquilo que a gente, de preferência, que a gente viu fazer, né? Que a gente comprou na feira e fez. Que seja livre sempre que possível de venenos, coisa cada vez mais difícil da gente conseguir. E que sejam coisas que nutram. A função da nutrição é nutrir, não é agradar. O prazer, claro que comer é um grande prazer, mas a grande fonte de prazer da criança deveria estar no brincar. Né? A gente não é que vai comer um bolinho, um brigadeiro para ser feliz. A nossa felicidade não deveria depender de açúcar tanto quanto ela depende hoje. A gente é uma cultura muito viciada em açúcar. A última estatística que eu vi, a primeira vez que eu pesquisei isso, dava conta de que um brasileiro consome 56 quilos de açúcar por ano, por pessoa. Alguém está consumindo 102, porque a minha parte... A última vez que eu vi isso era mais de 70. Se vocês imaginarem, 70 quilos por pessoa por ano. É um disparate. Na China eram 3. 3 quilos por pessoa por ano. Por pessoa por ano. Nós não somos programados para viver de açúcar, né? Porque tem países que não tem cana-de-açúcar à vontade, que as pessoas, até a época das navegações, só os reis comiam açúcar, porque era um negócio muito raro. Então, para mim, a coisa mais grave da nossa nutrição hoje em dia é o açúcar. É o mais grave de tudo. Nossa. E os venenos, né? Se a gente conseguisse reduzir venenos e açúcar, a gente seria muito mais saudável como população. Então, sono e nutrição são os 2 pilares. São os 2 pilares para o sentido vital. O movimento, por quê? O movimento aciona músculo. O sistema muscular dos membros, para nós, na medicina antroposófica ou na antroposofia, está ligado a esse polo inferior
inferior, que eu quero dizer, é de baixo, não é que seja menos bom, do organismo, que está ligado ao atuar, ao agir, à vontade. Não a vontade no sentido de desejo, mas da força de vontade, da capacidade de agir no mundo. Nós somos uma civilização muito cerebral. A gente tem, por dia, milhares de excelentes ideias para salvar o mundo. E seria ótimo se a gente implementasse 0,1% delas uma vez por mês, né? A gente poderia fazer muito para salvar o mundo. Mas nós somos muito mais mentais do que atuantes, proativos. Então, atividade motora que explore a capacidade de movimento, ela é muito importante. Então, essa coisa assim de parar o carro, os meus filhos estudaram aqui na Steiner, eu parava o carro lá embaixo, 2 quadras abaixo. Não é só porque uma questão de vaga ou de lugar, porque eu queria que eles subissem pelo menos uma parte do caminho a pé, carregando as suas mochilas, né? Porque é isso que a gente precisa aprender a fazer na vida. A gente precisa aprender a alcançar os nossos objetivos com os nossos membros, com a nossa força de vontade. Então, o sentido do movimento é muito importante. Nem para pegar roupa, né? Antigamente a gente pelo menos estendia o braço para pegar roupa no varal. Agora a gente faz assim, com uma cordinha, não movimenta mais do que 10 centímetros de uma cordinha e a roupa chega até você. Ou seja, nós não somos programados para isso. É importante cuidar do movimento. O sentido do equilíbrio, que complementa o sentido do movimento, está ligado também. O que é a nossa vida sem equilíbrio, né? A gente precisa ponderar na nossa vida emocional e anímica, a gente precisa pesar prós e contras, isso tudo é equilíbrio. Para isso, o que as crianças precisam? Precisam de espaço. Precisam de espaço para explorar o espaço. Subir, descer, ir para frente, para trás, rolar, engatinhar, tudo isso. Cair, subir de novo, cair de novo, subir de novo. Então é assim que a gente desenvolve o sentido do equilíbrio. Então a gente precisa ter cuidado com a superproteção também. A gente tem que dar suporte, a gente tem que garantir a segurança, a gente tem que estar lá embaixo do escorregador assim, mas nós não com os braços esperando para se alguma coisa acontecer. Mas nós não podemos privar as crianças dessas experiências. E o equilíbrio, ele se dá em movimento, né? Acho que isso Sim. é uma grande... muitas vezes a gente entende meio como um paradigma, mas se não tem um movimento, não tem como alcançar um equilíbrio, ele não é estático. Né? O estático depende só da força da gravidade. A gravidade puxa a coisa e põe para baixo e pronto. Agora, para você participar disso, você tem que estar em movimento. Legal, acho que esses são os 4 básicos que você comentou, os 4 sentidos básicos. Aí nos intermediários a gente tem o térmico, que eu já falei. Aí a gente tem olfato, paladar e visão. Esses eu vou passar mais rápido, mas é importante que a criança perceba um ambiente que seja harmônico do ponto de vista estético, né? E que não tenha, por exemplo, odores que sejam agressivos, porque tem um neurônio só que liga o nosso nariz ao cérebro. Um estímulo olfativo, ele vai direto para o cérebro e ele desencadeia respostas lá. A gente pode usar isso para o bem na aromaterapia, por exemplo, né? Nós temos muitos registros olfativos atávicos de quando a gente ainda estava nas cavernas, nas florestas, o cheiro de depois da chuva. Quem é que vai dizer que não gosta daquele cheirinho de capim molhado depois da chuva? Isso não é um gosto pessoal, isso é um registro atávico da humanidade, né? Que está acostumada a registrar isso e a falar, bom, eu estou num ambiente puro, limpo agora. Então, isso tem impacto em nós também. Então, cuidar de tudo isso. O paladar, que claro, a gente precisa sim também ter prazer em comer, mas se um paladar estiver bem, se uma criança tiver com um instinto alimentar preservado, e isso significa comer menos açúcar, porque o açúcar cria uma espécie de uma insensibilidade para todas as outras coisas. Ele é tão prazeroso que nenhuma outra coisa depois é capaz de gerar prazer perto do açúcar. Então a gente embota muito esse sentido do paladar, dependendo com as coisas que a gente dá para a criança comer. E aí ela fica com esse paladar seletivo, só quer aquilo. E quanto mais ela quer, se ela receber, mais ela só vai querer aquilo. E não diversifica. Então a gente sabe, por exemplo, que o apetite de uma criança aos 5 anos
ele vai ser tanto mais eclético quanto maiores forem os números de registros que essa criança teve no primeiro ano. Então é importante oferecer as coisas separadamente, para que a criança possa perceber as nuances de paladar entre uma coisa e outra, entre uma fruta e outra, entre uma folha e outra, porque isso vai criando vários registros que a criança mantém como familiares e depois ela passa mesmo por um período de seletividade, né? Isso é fisiológico, mas o paladar na vida adulta, ele vai ser muito mais eclético quanto maiores forem as informações que ela tiver registrado ainda no primeiro ano. É o alicerce da casa, né? E a gente fala muito isso aqui no Mercúrio, de cultivar tudo isso lá no início da vida para depois... Sim. E de novo, a gente está falando de sentidos. Para vocês, eu nunca vou cansar de falar de como cuidar de todos esses sentidos é importante para a gente construir uma estrutura saudável para aguentar 100 anos, 110. A nossa programação cromossômica está lá nos telômeros, são as pontinhas dos cromossomos que indica o número de vezes que a célula se multiplica. Nós temos telômeros para viver até os 110. Se a gente está morrendo antes disso, é porque nós ainda estamos fazendo alguma coisa errada. Tem algo ainda em desarmonia, né? Nós temos potencial para mais. Então a gente tem que pensar, nesses primeiros 7 anos na infância, de construir hábitos e construir uma estrutura orgânica que aguente ser saudável até os 100 anos. Por que adianta viver e não ter qualidade de vida? Né? E aí não é besteira, né? Ou não é aquela... Muitas vezes a gente ouve assim, mas eu fiz assim com meu filho e sobreviveu. Mas pra mim é muito uma coisa de que a gente não quer sobreviver, certo? A gente quer viver plenamente, em harmonia e bem, quer dizer... Então não é apesar de tudo isso, certo? Eu acho que esse pensamento tem 2 fundamentos. O primeiro é que hoje em dia... nós somos imediatistas, então a gente não pensa para muito mais do que depois de amanhã. Então as pessoas não são capazes de pensar que o corpo que elas estão construindo até os 7 anos de idade, ele tem que aguentar até os 100, e às vezes, e como a criança, e isso é um problema principalmente nos adolescentes, como eles são cheios de vitalidade e de hormônios, eles têm a ilusão de que eles vão ter essa saúde para sempre, e não vão. Mas eles não têm essa experiência ainda, porque eles estão com vitalidade sobrando. E pensar depois, isso é típico do jovem, né? Sim. O jovem é normal pensar assim, porque ele está transbordante de vitalidade. Mas os adultos já deveriam ter acordado para essa realidade, que essa vitalidade não dura para sempre. Sim. E as reservas a gente tem que fazer agora, para durar 100 anos. Então, por exemplo, o cálcio entra para dentro dos ossos enquanto está crescendo o sol. Aos 12, 13, 15, 16 anos, parou de crescer, meninos e meninas, para de entrar cálcio. Então a gente tem que botar cálcio para dentro desse organismo para 100 anos, nos primeiros 12. Nesse momento ali. Né? E a gente tem que fazer de tudo para ele não sair de lá. E o açúcar rouba o metabolismo do cálcio, né? Então é mais um motivo para a gente ter cuidado com o açúcar. Vale um episódio só sobre açúcar. Enfim, então a gente estava falando do quê? Do paladar. Paladar. Da visão. A visão também é fundamental. O cuidado, o que as crianças veem, né? Os ambientes precisam ser cuidados, bonitos, estéticos na medida do possível. Não precisa ser opulentos, não precisa ser nobres, não precisam ser ricos, mas precisam ser bem cuidados, limpos, arejados, bonitos, agradáveis de se ver. E fora uma questão mais polêmica, que não vamos nem entrar muito aqui, que são as telas. O quanto que isso impacta na visão, todo esse desenvolvimento. Em todos os níveis, né? Não, no nível físico, que é o que as pessoas se preocupam mais. Então, mácula de retina e cegueira, isso podem esperar. Daqui a 40 anos, eu não vou estar mais aqui, mas vocês vão ver as estatísticas de problemas de visão daqui a 40 anos. De audição a mesma coisa, por causa dos fones altos nas orelhas, de surdez, muito antes do que deveria acontecer. Não, na verdade, não deveria acontecer nunca, mas essa degeneração da audição vai começar a ser cada vez mais precoce. E também daquilo que é a qualidade do que as crianças veem. Se o que as crianças estão vendo tem um lastro no mundo de verdade,
ou se são só imagens fictícias de coisas irreais, né? Ao ponto, daqui a um pouco, eu acho as pessoas não conseguirem mais distinguir fantasia de realidade. A arte é importante, eu considero, por exemplo, as artes visuais super importantes, mas essa não pode ser a única experiência visual, ou a experiência visual predominante que a criança tenha durante o dia, né? De novo, tudo caminho do meio, né? A gente está falando muito de equilíbrio, de harmonia, enfim, o quanto isso tudo pode gerar saúde, bem-estar, enfim. E tem uma outra coisa que eu acho que é típico de hoje em dia. Eu acho lindo que as pessoas todas filosofem e pensem. Todo mundo devia ser um filósofo de si próprio, né? Mas a gente tem que deixar cada coisa no seu lugar. O pensamento, a gente pode tudo no pensamento, a gente pode fazer analogias e associações. Então tem as coisas que um considera politicamente corretos e politicamente incorretos, então temos que ser democráticos, então a questão dos limites fica questionada e tal. Dentro, no campo da filosofia, realmente, e para o pensamento não existe limites e não devem existir limites. Mas nós não somos uma mente sem corpo. Nosso corpo é biológico e a nossa biologia não negocia. A nossa biologia não filosofa. A física não filosofa. A lei da gravidade vai jogar para baixo, quer você goste ou não, ou quer, se você cisma que agora a gravidade tem que, para ser democrática, tem que jogar para baixo, para cima, para direita, para esquerda, dane-se, a física não vai responder a esse anseio. Então a gente precisa distinguir também o limite entre a filosofia e a biologia, né? Porque na filosofia a gente pode tudo. Pode. Na biologia não. Qual é o nosso limite de tela para as crianças? São 2 horas por dia. Isso é biológico. A partir dos 2 anos, né? A partir dos 5 anos, nosso ponto, idealmente, do ponto de vista da fisiologia. Eu não estou falando de OMS, eu não estou falando de academia disso, daquilo. Estou falando de fisiologia, de funcionamento do corpo humano, que ainda é o mesmo da idade das cavernas. E acho que assim, é no máximo 2 horas. Não é que ela precisa de 2 horas. Se for dar, se não tiver coisa melhor para fazer, se não tiver criatividade para inventar, então a gente tolera até 2 horas. Não precisa. Precisar não precisa. Indispensável. Bom, aí do térmico nós já falamos e temos os sentidos superiores. Os sentidos da audição, da linguagem, do pensamento e do eu do outro. A audição também, vivemos num mundo ruidoso, barulhento, porque junto com as telas vem os ruídos correspondentes, né? Vem os fones de ouvido. Às vezes já aconteceu, por exemplo, eu estar na 3ª fila do ônibus atrás, ouvindo e incomodada com o som do fone saindo da criatura que estava 3 filas antes. E nessa distância, a gente não ouve tudo, a gente só ouve o tunt, né? Como é que pode? Como é que está o cérebro de uma pessoa assim? A área da audição. Bom, então cuidar dos volumes, da quantidade de estímulo sonoro, do tipo de estímulo sonoro que a criança ouve. Para os bebês, a voz da mãe, por mais desafinado, desengonçado que seja, é melhor do que qualquer Mozart, ou Vivaldi, ou o que quer que seja. Audição e visão são os 2 pilares do aprendizado. Cuidar desses 2 sentidos é preparar a criança também para aprender tudo que ela vai aprender na escola, ler, escrever, decodificar, processar informação. Então tem isso também, a nossa função superior, que é o sentido do pensamento, que é aquilo que de mais exclusivo do ser humano a gente tem, depende de uma evolução cognitiva. E o avanço cognitivo depende da leitura e da decodificação da leitura, que depende da visão e da audição. Então está tudo interdependente. E aí, se a gente de repente lê um texto lindo e isso nos entusiasma, isso vai gerar calor na nossa alma. Então isso tudo está interligado, não dá para separar. Uma outra coisa que é a cereja do bolo, que é o sentido do eu, não de mim, egoístico, né? É o sentido para o eu do outro, ou seja, é uma capacidade de perceber que no outro existe um eu, tanto quanto dentro de mim. E quem é esse eu?
que é tão importante quanto eu mesmo, né? Perceber isso e ser capaz de decodificar quais são as necessidades, o que ele precisa de mim e o que eu preciso dele e como é que a gente funciona em rede. Ele é essencial para a vida em sociedade. É isso que dá aquilo que popularmente a gente chama de simancol, né? É a hora de você saber se recolher para dar espaço para o outro, de saber estabelecer prioridades. O que vai prevalecer agora? É o meu desejo, que pode passar batido, ou a necessidade do outro, que pode ser muito mais importante do que um capricho meu nesse momento? Então a gente está falando de empatia, a gente está falando de coletividade, de olhar para o outro, enfim, talvez nessas, né, em termos um pouco mais... resiliência, estamos falando de ética, estamos falando de vida social, de vida cultural. E começamos falando sobre um vírus. Pois é. Esses 12 sentidos foi para responder a sua pergunta de o que os pais precisam desenvolver. Todo pai e mãe mereceriam todas as palmas e homenagens todos os dias do ano, porque e os professores também. Essa é uma tarefa muito difícil. Eu costumo dizer que a única profissão que eu admiro mais que a minha própria, que eu sou metida, é a função de professores. E eu aplaudo de pé todo mundo que escolhe essa carreira, principalmente da educação infantil. Os pequenininhos, o jardim da infância, porque é aí onde a gente pode melhor formar uma criança saudável do ponto de vista físico, emocional e espiritual, mas também é onde abordagens inadequadas mais podem deformar uma criança ou estragar uma criança. Então é muito importante essa abordagem no jardim da infância, antigo jardim da infância e educação infantil. Nós precisamos estar muito preparados, porque é assim que a gente vai entregar para o planeta uma geração de seres melhores no futuro, melhores do que nós temos sido. E pegando esse gancho, né, para o nosso assunto que a gente iniciou a nossa pauta, que foi o coronavírus e tudo todas as mudanças e tudo que está acontecendo em torno dele, nos fez refletir muito sobre por que será que isso está acontecendo agora, né? Que função será que esse vírus ou que essa doença causada por ele representa? O que ele traz nesse momento da humanidade para esse tempo e espaço agora? O que será que está acontecendo que nos trouxe esse fenômeno? Volta e meia a humanidade recebe alguns chacoalhões, né? São momentos de parar para pensar mesmo. E eu acho que esse vírus nos deixa em estado de alerta. Então, o que a gente poderia pensar? Primeiro, o que nós estamos fazendo em relação ao meio ambiente? Por que um vírus que deveria estar entre os animais silvestres, lá no meio do mato, de repente inserido dentro da comunidade humana? Por que vias isso acontece? Por que isso acontece? Que hábitos estão levando a isso? E repensar esses hábitos. E talvez pensar em tratar a natureza e a vida fora da vida humana com um pouco mais de respeito e cuidado e consideração. E não de uma maneira utilitária, como a gente vem fazendo até hoje em dia. Será que a gente está invadindo, então, espaços que a gente não deveria Quando a gente trata de coronavírus, é sempre uma coisa que a gente... De retrovírus também. Esses vírus que são típicos lá da vida selvagem, não dá para não pensar nisso, né? Uhum. Por que isso, de repente, é misturado entre nós? Enfim. E acho que é muito uma relação de respeito que você comentou, né? Como que a gente se relaciona e mantém um respeito com relação a esse mundo, né? Exatamente, porque nós precisamos de alimentos, claro, nós precisamos de alimentos, mas nós já temos tecnologia suficiente para não ter que invadir espaços ainda primitivos na busca desse alimento. Não deveríamos ter, né? Porque nós já temos condições tecnológicas para produzir alimentos. Agora a questão é de como é que isso está distribuído, e aí de novo entra na questão da ética, como é que a gente faz essa distribuição e tudo mais. Que estratégias a gente adota, que tipo de planejamento estratégico os países vão ter, porque é sabido que as pessoas precisam de alimento. Então, como é que a gente faz? A questão de controle populacional, de uma
controle responsável de natalidade e consciente. A distribuição disso, porque se a gente pega a quantidade de desperdício de alimentos no mundo, é uma coisa absurda. Exatamente. E tem gente morrendo de fome. Então... O mundo, sim, produz alimento suficiente para todo mundo, mas não está bem distribuído. Outra coisa, outro alerta, nós paramos para pensar, o que nós estamos fazendo agora, falando em termos de grupo, né, com a nossa saúde. Né? Por que nós estamos tão suscetíveis assim e o que a gente poderia fazer para melhorar? Então, de novo, a gente precisa de ter mais consciência de que todas as nossas atitudes e em relação ao nosso estilo de vida, elas têm um impacto importante na nossa saúde. E os desafios? E por que a pergunta principal, essa reação ao vírus, o fato de repente, todas as máscaras somem das farmácias e o álcool gel e tudo mais. Da onde que isso vem? Eu acho que a resposta mais superficial vem do medo. Né? Mas da onde vem o medo? Por que nós temos medo? O que falta em nós que dá espaço para o medo? Que tipo de confiança básica na vida está faltando, que é para a gente poder ser vítima e presa do medo? Então, aqui a gente também entra de novo em questões mais filosóficas, porque da onde vem a confiança na vida? Da onde a partir do que eu construo isso? Não dá para falar disso sem voltar de novo lá na primeira infância. Né? O Steiner fala que a experiência que uma criança precisa ter até os 7 anos de idade é de que o mundo é bom, essencialmente. Ou não é, né? Mas pode ser bom. Então, o que a criança deveria ver do mundo até os 7 anos de idade é esse potencial para ser bom. Não é que seja, está tudo virado de perna para o ar, mas a criança precisa de, dentro dela, introjetar essa confiança na vida e no mundo para poder ter forças para depois, numa hora de uma emergência, de uma epidemia como essas ou de uma fatalidade, ter confiança de falar, não, a gente tem recursos e a gente vai fazer alguma coisa e a gente vai superar. Desde lavar a mão e usar máscara, não estou condenando de novo o uso de máscara, mas se eu estou indo buscar máscara, é sinal que alguma confiança eu ainda tenho. O medo está predominando, mas eu confio na máscara, já é alguma coisa, não é? Então tá, ótimo, melhor do que não confiar em nada. Mas essa confiança vai ser tanto maior quanto mais a gente tiver introjetado essa confiança no valor da vida. E aí para mim fica difícil não falar isso, mas nós precisamos confiar no sentido espiritual que a vida tem. Porque sem cunho religioso. Sem ser religioso, mas é no sentido devocional. Né, de que a vida, independente de se eu tenho uma crença, uma fé, uma religião, nem nada, a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida. Então, ela vale a pena ser vivida, só por isso ela já é sagrada. Né? Ela já é sagrada. E a gente, esse senso de sacralidade é que eu acho que está na base da confiança nossa, dos seres humanos. E eu acho que isso está por detrás, então, desse medo generalizado que se traduz em pânico, mas que também se traduz em insônia. Eu entendo a insônia um pouco assim, porque quando a gente dorme, a gente cai num vazio, num nada, né? A gente perde totalmente o controle de tudo, do nosso corpo, da nossa conta bancária, e dos nossos filhos, dos nossos parceiros, enfim. Eu tenho que confiar muito que existe um sentido e uma organização e uma inteligência e uma sacralidade nisso tudo para eu mergulhar nesse vazio escuro do sono. Se eu não tenho essa confiança, eu é que não mergulho nisso. Eu vou ficar acordada, tomando conta de tudo a noite inteira. Eu só vou cair para cochilar um pouquinho quando eu não aguentar mais. Mas sem confiança, nem dormir você dorme direito. Não estou falando aqui de fé nem de religião, mas de uma crença. Vou falar do Milton Nascimento, que é mais perto de mim. A gente precisa ter fé na vida. Né? A Maria tem fé na vida.
E se a gente não tem, a gente fica vítima do medo. E aí a gente tem que fazer estoque de comida, de máscara, de luva, de álcool, né? Por falta de fé na vida. Rita, você tem alguma dica prática para pais e mães que percebem que não tiveram essa criação que proporcionou um mundo belo e aí, consequentemente, hoje em dia não tem uma confiança na vida, que é exatamente isso que você está falando, e tem filhos pequenos que querem passar essa confiança, mas ela não existe dentro deles? Você tem alguma dica de como que a gente pode ajudar esses pais e mães? Essa é uma pergunta linda, mas eu falo muito, eu tenho que cuidar para não falar. Eu me lembro do enigma da esfinge. Vocês sabem qual é? A pessoa, quando entra de cara com aquela esfinge, ela se depara com uma frase que é a seguinte: decifra-me ou devoro-te. Essa é uma dica para tudo na vida. Eu acho que está na base de tudo, é a questão do autoconhecimento. As pessoas precisam de ter uma busca pelo conhecimento de si mesmas. E que elas vão construir, e cada um constrói o seu, porque só você pode se conhecer a si próprio, nenhum outro guru ou ninguém pode te dizer quem você é. As pessoas podem te indicar caminhos, e tem muitos, e vai do temperamento e do gosto de cada um escolher um caminho de autoconhecimento. A antroposofia é um deles, tem vários outros. Muitos outros, para vários perfis, mas é fundamental a pessoa se conhecer. Por quê? O que a gente desenvolve a partir do autoconhecimento? A gente desenvolve consciência. E todo o resto vem da consciência. Todas as nossas escolhas, elas têm que ser coerentes com aquilo que a nossa consciência alcançou para aquele momento. E consciência é uma coisa que está sempre mudando. É assim que a gente se desenvolve. Então, a consciência que eu tenho hoje é diferente da que eu tinha 10 anos atrás. Então, hoje, eu sou a mesma pessoa, mas eu sou outra. E as minhas ações têm que ser coerentes com a minha consciência de hoje. Não com a minha consciência de quando eu era adolescente. Sim. Agora, se eu não pensar, e se eu ficar com aquele pacote que eu recebi, falando, faça assim, ou o pacote que ainda eu compro, vista isso como aquilo, assista aquilo, tenha isso e seja aquilo, eu nunca vou estar afinada com aquilo que é a minha essência. E aí eu nunca vou saber o que fazer. E aí eu não vou ter confiança. E quando a gente tem consciência, a gente sabe o que fazer. A gente depreende o que fazer. E quando a gente não tá, né, acho que nesse estado e nessa busca, fica muito mais fácil a gente se deparar com ideias que provoquem mais medo e mais desespero e mais, enfim, ao invés de voltar para isso, de confiança, da autoconfiança, da segurança, enfim, de algo interno mesmo. Exatamente. Né? Um lugar interno. Se você não se apropria disso, você vira massa de manobra do comércio, das modas, do consumo, qualquer que seja ele, das drogas, de qualquer tipo de alienação. O que é alienação? É tirar você de dentro de você mesmo, né? É tirar você do contexto, é estar longe, fora da realidade. Então, se a gente não se apropria desse espaço, a gente se aliena. E aí não vai faltar pessoas que com menos consciência ou mais consciência vão se aproveitar disso. Mas nós temos um oportunismo como uma vocação, né? Os seres, nós temos esse instinto. E aí, se a gente não tem consciência dele, ele vai para o mundo mal usado, inclusive na direção do outro. Ou seja, de novo, muita coisa do que a gente sempre traz aqui no Mercúrio, né, é olhar para si, né? É um processo de autoeducação e não vai estar fora, enfim. Paciência, não tive isso lá na infância, mas agora tá comigo mesmo, tenho que eu mesma resolver isso. Eu acho que é muito uma abertura, né, pra isso, porque eu vejo muito hoje em dia a sociedade muito fechada, é muito difícil você mostrar sua vulnerabilidade pro outro, assumir a sua própria vulnerabilidade, e na minha visão, um processo de autoconhecimento, ele passa assim por você olhar, entender suas sombras, entender o que acontece dentro de você. E se assumir para si mesmo vulnerável, que acho que isso também vai gerar uma consciência e gerar um movimento, né?
Exatamente. E para isso a gente também tem que abrir um pouco mão da vaidade, né? Eu acho que assim, um dos grandes inimigos, para mim, a maior doença que uma pessoa pode ter é o medo. Uma característica que eu não vou chamar de doença, mas que atrapalha muito também é a vaidade. Porque a vaidade impede você de você se ver como você de fato é. Você paga qualquer preço para ficar iludido ao próprio respeito. Porque ficar iludido a respeito do outro é normal, a gente talvez não conheça, mas a respeito de si próprio, né? Isso é a vaidade, é uma ilusão a respeito de si próprio. Então, isso impede também o desenvolvimento, impede a consciência, porque aí você começa a agir a partir de uma ilusão. E aí... E muitas vezes é se apoiar em pilares externos, né? Então, há coisas materiais, há coisas que estão muito nesse E que mundo, vão alimentar essa vaidade, né? que vão alimentar essa vaidade e que vão diminuir a confiança que a gente estava falando em você mesmo. Exatamente. Na humanidade, em como combater algumas coisas. Mas isso é meio que inevitável. Quanto menos confiança você tem dentro, mais apoio fora você tem que buscar. Né? E mais pânico gera algum vírus que teoricamente é uma coisa de fora, uma coisa externa a mim. Uhum. Isso me gera muito pânico porque eu não tenho essa confiança dentro de mim, né? Eu acho que é muito essa polarização. E além do pânico que a gente tá falando, me vem um pouco de que gera uma certa revolta também, né? De que isso tá acontecendo agora, é quase que inconcebível de que isso aconteça novamente e tal. Me faz pensar, assim, é interessante a gente pensar que atualmente, como você citou no início do episódio, hoje a gente tem uma incidência enorme de doenças relacionadas a estilo de vida, a comportamento, enfim, talvez esse distanciamento dessa confiança em algo mais profundo, enfim, mais eterno, enfim. Então a gente está vendo câncer, depressão, burnout, transtorno de ansiedade, e parece que a sociedade ela não se revolta tanto com essas epidemias, se a gente puder dizer que elas também são epidemias, né? Então daí vem um vírus que parece preocupar muito mais. Por que será isso? Será que ainda segue isso? A gente já falou um pouco, mas segue muito difícil ainda a gente olhar para dentro? A gente prefere sofrer dessas doenças e dessas condições externas do que assumir a responsabilidade de coisas que nós mesmos causamos para nós? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está falando aqui de um grau de consciência global da humanidade. Sim. Então, a consciência global da humanidade ainda é muito pequena. E eu sou otimista. Eu acho que assim, a gente sempre aproveita o que a gente pode, no momento que a gente pode, da forma que pode, da melhor forma que pode. E o que nós estamos podendo por enquanto é isso. E aí tem esse lado... Tem o lado péssimo, que eu lamento por todas as pessoas que morreram, mas tem esse lado desse chacoalhão. Ele não vai ser o último. Estamos tendo chacoalhões, nós tivemos uma tsunami aí há pouco tempo atrás, que foi devastadora. Só que é da nossa característica, eu acho, repousar na zona de conforto. E aí vem outro chacoalhão. E de chacoalhão em chacoalhão, a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez nessa escala de consciência humana. É por isso que eu acho que a gente não pode perder nenhuma oportunidade dessas de pensar sobre e falar, gente, acorda, o que é que nós estamos fazendo? Né? Como é que a gente pode fazer para evitar as próximas? O que é que nós fizemos que nós chegamos até aqui? E aí o próximo chacoalhão vai vir, mas vai vir de uma forma diferente. Mas para esse tipo, a gente já está preparado. Aí a gente começa a adormecer de novo. Aí vem outro chacoalhão. Aí a gente adormece de novo, vem outro chacoalhão. Parece que é assim que a vida é. Mas tem uma outra epidemia, se vocês me permitem falar, que me preocupa muito mais. Eu vou falar como pediatra, que é a epidemia enorme de problemas comportamentais na infância e de problemas da saúde mental das crianças. E por que a gente não quer ver isso? Porque, já dizia Nietzsche, né? O culpado são os outros. Quando eu tenho que tocar num assunto onde passa de longe a possibilidade de eu também ser responsável, aí eu prefiro não ver. É muito mais fácil você culpar os outros. Esse é um comportamento infantil, típico da infância, normal na infância. Então, em termos de consciência global, a gente ainda age como criancinhas, de botar sempre a culpa nos outros. Então, quando a culpa é do vírus, todo mundo aponta para o vírus. Mas, e a saúde mental das nossas crianças? Quem é o responsável? A gente pode pôr a culpa num vírus?
Então, tem uma estatística que eu anotei. 1/5 das crianças hoje, isto é, 20%, tem problemas de comportamento ou coisas que poderiam ser classificadas como doenças mentais da infância. Ainda está pouco. Há 100 anos atrás, Steiner previu que dali a 100 anos, ou seja, hoje, essa proporção seria de 1 para 1, ou seja, 50%. Nós estamos com 20%. Então, como eu sou otimista, bom, nós conseguimos alguma coisa. Mas ainda assim, 20% é muito. É muito. Não é? Os diagnósticos de TDAH aumentaram 43%. Aí vão dizer, não, é porque virou moda, é porque tem erro no diagnóstico. Sim, isso tem também. Mas não é só por isso. As crianças, os professores podem dizer, é muito mais difícil hoje um professor sozinho manejar uma classe de jardim da infância com 20 do que era há 20 anos atrás. A depressão na adolescência subiu 37%, segundo a última estatística que eu li. E o suicídio entre crianças de 10 a 14 anos subiu 200%. Nossa, são números que literalmente arrepiam. Assim. São chocantes. É. Eu sei que o assunto é coronavírus, mas ninguém sabe disso. E se souber, não vai ficar chocado e não vai sair correndo para uma farmácia comprar uma máscara. Isso me assusta. As pessoas, não é com meu filho? Então tudo bem. Até o dia que é. E aí? Então, E assim, o problema de comportamento não é tipo um vírus que você pega, você fica 14 dias ali, que é a quarentena, e aí você tá salvo disso. É uma construção. Então, acho que é super importante a gente ter esse olhar de que, assim, quais são os comportamentos que a gente, nós como pais e mães, estamos tendo no dia a dia para que isso não aconteça. Exatamente. Eu não quero falar, vocês seria um outro tema, né? Mas eu quero deixar isso como perguntas, porque no fundo são só as perguntas que são importantes. Um bom terapeuta, ou um bom professor, ou um bom psicólogo é aquele que é bom na arte de fazer perguntas. As respostas estão dentro de cada um de nós. Né? Até porque a consciência, que era muito do que a gente estava falando agora há pouco, ela é individual. Exato. Então a minha é diferente da sua, diferente da Débora, e eu consigo chegar na minha. Eu não consigo alcançar da Débora, porque somos pessoas diferentes, processos diferentes. Mas as perguntas me ajudam a chegar na minha. Exatamente. Então eu pessoalmente lamento pelos 2% das pessoas que morrem, ou 1%. Aqui a gente morre mais de dengue do que de coronavírus, mas isso também não choca ninguém. Eu também não entendo por quê. Eu lamento por todos esses, mas eu agradeço a esse chacoalhão pela oportunidade da gente levantar esses questionamentos e fazer essas provocações e colocar as pessoas para pensarem e desenvolverem consciência a partir de si próprios, a partir do sentido do pensamento, que é e do sentido do eu do outro, que são os mais superiores que a gente tem, porque nós somos seres humanos, então nós temos alguns privilégios nesse sentido, não de direitos no planeta, mas de capacidades e de responsabilidades. Rita, você contou pra gente uma história que também dá um bom chacoalhão do personagem Nasruddin. Você podia contar pra nossa audiência? E eu acho que é uma boa maneira da gente fechar esse episódio, que foi maravilhoso. A gente foi de 8 a 80, mas eu acho que essa história fecha muito bem. Eu recebi essa história de um amigo em espanhol. Aí eu fiz uma tradução livre, então vocês vão me perdoar. E também não tenho a fonte, que eu gosto sempre de citar as fontes bibliográficas, mas eu não tenho, mas eu posso procurar. Nasruddin e a peste. Ia a peste a caminho de Bagdá, quando se encontrou com Nasruddin. Este lhe perguntou, onde vais? A peste lhe respondeu, a Bagdá, matar 10.000 pessoas. E foi. Depois de um tempo, a peste voltou e encontrou-se com Nasruddin de novo. Muito aborrecido, o mulá lhe disse, mentiste para mim. Disseste que mataria 10.000 pessoas e mataste 100.000.
E a peste lhe respondeu: eu não menti, matei 10.000, o resto morreu de medo. E assim a gente fecha esse episódio do Mercúrio, agradecendo muito a doutora Rita Rami por ampliar esse nosso olhar. Acho que a gente começa falando de coronavírus e a gente fala sobre algo muito maior, que eu espero ter trazido bastante reflexão e ampliação de consciência mesmo para quem tá ouvindo a gente. Eu não sei vocês, mas eu saio arrepiada. E muito agradecida. Eu agradeço imensamente o privilégio, a oportunidade, a paciência de vocês me ouvirem, que eu sei que eu falo demais, eu emendo uma coisa na outra e dou voltas, mas, bom, espero que sirva para alguém pensar sobre esses assuntos. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Com certeza, e até o próximo episódio.